E aí, galera, no nosso vídeo de hoje aqui no canal trouxemos uma entrevistada maravilhosa que trabalha na área da saúde para falarmos um pouco mais sobre essa pandemia que estamos vivendo. Hoje está conosco a enfermeira Camila Lázaro. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Obrigada, meninas e Anderson. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir de alguma forma para vocês nessa noite. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada. A Camila é docente em medicina na Unilago, fez graduação em enfermagem na FAMERP e também mestrado em enfermagem pela mesma, e é fundadora do projeto Maria Renu. Antes de tudo, também, eu queria deixar claro que a gente vai fazer 2 vídeos de entrevista, então vai ter parte 1 e parte 2. Então, vamos começar? Vamos lá. Bom, Camila, então aqui nós vamos começar com algumas perguntas. Vamos primeiro fazer perguntas relacionadas a esporte, tá? Que você também já foi atleta de futsal, né, de handebol. Então, assim, com esporte aí em alta, vamos começar aqui. Juntando a educação física e saúde, para variar, né? O futebol no Brasil, durante a pandemia, retornou no momento errado desde o começo. Fizemos bem menos tempo de paralisação do que outros países. E as partidas de futebol do brasileiro foram disputadas diante do pior momento da pandemia no Brasil, com recordes diários de casos e mortes de Covid-19 e o colapso do sistema de saúde no país. Apenas o estado de São Paulo paralisou o campeonato estadual, mas enfrentou pressão da federação local. Então eu lhe faço a pergunta: o futebol é seguro, tanto para atletas como para a comissão técnica, mesmo sem torcedores? Olha, a questão da segurança, eu acredito que ele seja seguro enquanto a competição está ocorrendo. Eles são testados, então eles passam todos pelo teste antes da partida, eles ficam isolados em algum período de dias antes dessa partida, mas assim, a gente entra no contexto de que a partir do momento que a gente abre essa possibilidade de ter uma partida de futebol, a gente abre uma competição, existe uma vertente de ter interpretações da sociedade. Se está podendo ter o jogo estadual lá em algum lugar, eu posso fazer a minha partida aqui também, na minha cidade, no meu campo, no meu campinho, aquilo que eu jogo. Então, assim, a questão da segurança, a gente sabe que os times, eles têm investido nos testes, eles têm investido até mesmo em observações de cada jogador, está em cima deles, mas entra nesse contexto não da segurança em si, propriamente dita, mas no que isso vai ser interpretado. Sim, concordo plenamente. Mesmo com as arquibancadas fechadas, vemos aglomerações na frente do estádio, ou o famoso churrasquinho de domingo, né? Que é tradicional nos jogos de futebol nos estádios. Como podemos evitar isso, se podemos evitar isso? Evitar isso seria não ter os jogos, né? Porque é essa questão que eu falo. A partir do momento que a gente libera os jogos, eles são seguros para a comissão técnica, para os jogadores? Sim. Só que aí a gente entra no contexto, no cenário externo. Que aí as pessoas já acham que elas podem comemorar, elas podem fazer churrasquinho, elas podem fazer tudo. Então, assim, talvez uma possibilidade seria ter uma fiscalização mais efetiva. Mas aí a gente sabe que todo município ele precisa estar apto a isso. Porque não fica só fora do estádio esse churrasquinho e essa concentração. A maior é lá. Mas todas as cidades, os times grandes, todo mundo quer comemorar, todo mundo quer curtir, juntar a galera. Então, teria que ter uma fiscalização mais efetiva em todos os municípios para a gente conseguir evitar isso. Sim, principalmente nas fases finais dos campeonatos, né? Que aí a aglomeração é bem maior. A gente já teve algumas aí, né? Sim, com certeza. Houve a criação de um protocolo chamado de bolha, como o da NBA, para que os jogadores e membros da comissão técnica ficassem confinados em hotéis durante a disputa do campeonato, para evitar o contágio. Você concorda com esse método ou teria outra forma de alternativa para a realização dos campeonatos? Olha, eu concordo, eu acho que é uma forma de tentar evitar também essa questão dos jogadores. Às vezes eles saem dos jogos, eles vão curtir com a família, com seus amigos, e aí eles trazem para a concentração o vírus.
Então, às vezes, no momento do dia do jogo, ou 2 dias antes, ele não é testado. Porque a gente sabe que para dar um teste positivo, tem aí uma escalinha de uns 5 dias, pelo menos, ao início dos sintomas. Então, ele pode vir contaminado, contaminar toda a concentração, o que aconteceu com alguns times, que a gente viu que ficou totalmente, né, sem o seu time principal. Então, eu acredito que seja uma forma de, talvez, auxiliar nessas questões dos jogos. Deixá-los em concentração para não ter esse contato externo e não se colocar em risco, e colocar em risco o time todo. Perfeito. Bom, e uma última pergunta relacionada ao esporte. Em relação às Olimpíadas, os atletas já irão para Tóquio 2021 vacinados. 2020, né? Que foram adiados agora para 2021. E está sendo a luz no fim do túnel para muitos atletas. E é de conhecimento que os atletas se reúnem para comemorar. Você, como profissional da saúde, acredita que os atletas vão estar realmente protegidos, mesmo estando vacinados? Olha, a parte da vacinação a gente sabe que não evita o contágio. Sim. Então, assim, ela evita a questão da gente ter uma apresentação das formas graves, mas ela não evita o contágio. Então, eles, por mais que estejam vacinados, eles ainda podem se contaminar e contaminar quem tiver contato com eles. E o medo principal, eu acho, dessa questão da Olimpíada é por eles acreditarem, assim como muitos que a gente tem na sociedade que tomam a vacina e acham que eles estão imunes a tudo. As variantes estão acontecendo com isso, porque nós estamos sendo vacinados para um tipo de vírus, e esse vírus, quando ele entra em contato no organismo que tem uma reação àquele que entrou, ele se modifica para tentar atacar. Então, eu acho que o que pode acontecer nessa questão da Olimpíada ter essa nova fase de mutações novas e talvez, assim, não querendo ser pessimista, mas talvez trazer uma nova onda que seja um perigo para todas as nações. Porque aí vão envolver nações que estão prontas para essa Olimpíada, a gente tem visto que a porcentagem de vacinação está excelente, que eles estão com controle bom, e tem algumas iguais a nós, que não está nada pronta. Então, com certeza, corremos esse risco. Beleza. Agora eu queria mudar um pouco de assunto. Vamos entrar no mundo das charges. A Maria Laura vai compartilhar uma tela. E a gente tem 3 charges. E elas são feitas no exterior, né, na gringa. A gente tem uma charge onde nós temos a maior empresa de chinelos do Brasil, né, que é a Havaianas, sendo comparado com uma outra empresa, né, que é a Coronaianas, onde vemos vários chinelinhos que a pessoa pode escolher. Ou seja, cada chinelinho está representando uma variante aqui no Brasil. E do outro lado da prateleira, né, nós temos cada variante do vírus, né, do Covid-19. A gente também tem uma charge também zombando com o nosso futebol, né? A gente vê o Neymar e os outros jogadores apontando uma vacina enorme, gigantesca para ele. E uma charge onde vemos os vírus zampando no nosso carnaval, que também faz uma crítica ao Brasil, né? Então, a gente vê que o Brasil está passando vergonha no mundo afora em relação à pandemia. Como que o Brasil poderia ter contribuído melhor? O que a gente pode fazer nesse momento? E se ainda dá tempo de reverter essa imagem que temos, né, no mundo? Olha, eu acho que saindo um pouco do contexto político, para a gente não entrar em situações complicadas, o que a gente precisava ter feito enquanto, assim, eu digo líderes, não podemos partir apenas da população, mas acho que a população também. Porque por mais que a gente tenha um líder que não acredite, que possa zombar dessa situação e fazer a gente virar piada em primeiro momento, eu acho que cabe a cada um avaliar as condições, os riscos, as condições de poder perder um familiar, perder amigos, por estar se arriscando a sair, a brincar, como, por exemplo, comemorar um carnaval. Todos os feriados que a gente tem tido depois do início da pandemia, eles não foram deixados de comemorar e a gente tem visto. E essas questões das pessoas ainda acreditarem que sair sem máscara não vai acontecer nada com ela. Toda essa parte que entra no contexto dos jogadores, por exemplo, algumas celebridades, como jogadores, atores, cantores,
seriam líderes para ajudar a gente nesse momento, porque a gente sabe o quanto que eles são ovacionados, eles são seguidos nas suas redes sociais, muita gente escuta o que eles falam, então acho que é o momento também de partir deles ajudar nisso. Fizeram bastante campanha no começo da pandemia para arrecadar alimentos, para fazer doações para várias comunidades, mas em nenhum momento eles se juntaram para fazer alguma coisa de conscientização. Então, eu acho que não adianta a gente ficar parado e falando, o presidente não faz nada, não tem como mudar. O presidente não compra vacina, não tem como a gente resolver isso. Eu acho que é o que eu sempre costumo falar para os meus alunos. A gente começa do pouco, do baixo, para depois a gente chegar numa escala maior. Se cada município tiver um líder, no caso, o prefeito e seus assessores, começarem essa parte de fiscalização, começar alguma atividade de prevenção, de educação em saúde em primeiro momento, para que as pessoas entendam. Tem gente que não sabe o que é, não consegue entender que o uso da máscara, o álcool gel, vai fazer alguma diferença para eles. Eles acham que é só uma brincadeira. E não é uma brincadeira minha, não. É verdade que eu vejo isso todos os dias. Eles falam, mas para que isso? Eu não consigo ficar com a máscara. Não vem a gravidade, que às vezes forçar com a máscara é melhor do que correr o risco. Então, eu acho que partiria desse princípio, a gente tentar mudar. Do baixo, acho que o Estado de São Paulo tentou um pouco, mas também recuou em alguns momentos por crises políticas ali que aconteceu. Mas acho que foi uma tentativa, falha, porque não houve muito apoio. A gente sabe que teve muitas pessoas até manifestando contra, então é difícil você tentar ficar também dando murro em ponta de faca, né? A gente tem todo um país acreditando que pode seguir a vida. Vamos pular o carnaval, vamos para as lojas, o shopping abriu, vamos lá, junta todo mundo, vamos comer na praça de alimentação, vamos para o barzinho. Então, assim, não adianta também a gente tentar se todo mundo não se conscientizar. A gente, a parte dessa questão que líder político a gente não tem a nosso favor, de quem acredita que seja um risco, de quem acredita que seja realmente uma situação grave. Então, a gente precisa fazer por nós, pelas cidades, estados, até a gente conseguir recuperar isso. Mas, infelizmente, passaremos algumas vergonhas aí diante dos outros, porque não vai ter jeito. E você também pensa que foi um ato de preconceito contra os américos latinos por parte dos europeus, caracterizando uma xenofobia? Olha, eu acho que ficou uma situação complicada, porque não podemos generalizar a América Latina, mas grande parte acabou deixando a desejar. Então, se eles liberam essa passagem, essa entrada dos outros países nos países deles, acaba que a contaminação acontece de novo, pode acontecer as variações também, porque daqui tem um vírus diferente que vai para lá, e aí acontece uma mutação nova. Então, assim, eu acho que foi uma forma de meio que medo, de segurança. Vou deixar eles lá, porque aqui a gente controlou e não dá para misturar. Então, eu acho que junta muito isso que você trouxe para mim das charges, porque eles criaram todas essas charges, essas brincadeiras, a gente se tornou realmente uma vergonha mundial. E com isso, a bagagem que eles têm sobre nós e sobre os países daqui é essa, que parece que a gente não tentou fazer alguma coisa, enquanto eles tentaram. Então, nesse momento, eu não caracterizaria como um preconceito, não, porque eu acho que é mais uma segurança mesmo. Porque acho que a gente pode se colocar no oposto. Se a gente tivesse feito tudo certinho, as medidas de segurança, as vacinas, ter ido atrás, comprado todas as vacinas, a gente visse os países europeus não fazendo nada. Agora, saindo um pouco mais desse mundo das charges, mas com o nosso tema sobre vacinas, e falando mais sobre a situação do Brasil, né? O que você está achando sobre o Plano Nacional de Imunização em relação aos grupos prioritários e a distribuição de vacinas por estado? Olha, essa questão dos grupos, eu acho que houve uma certa ansiedade quando a gente teve a possibilidade de vacinação. Então, eu acho que a definição pelos idosos foi por conta deles. É um grupo que pode ser mais afetado por questões de comorbidades, por questão do próprio sistema imune deles. Então, por eles correrem mais risco, e também a gente estava numa etapa onde os idosos estavam sendo o enfoque principal de morte, o número de mortes.
Então, acabou optando por vaciná-los. Mas o que ocorreu depois? A gente teve uma falta, né? Porque a gente já tem uma escassez de vacina. Então, ocorreu falta para os grupos que são prioritários, que estão em linha de frente. A gente tem profissionais de saúde que ainda não foram vacinados ou estão sendo vacinados agora. Enquanto que a gente viu em casas especializadas que cuidam de idosos, recebendo a vacinação para todos os idosos que, no caso, estavam isolados lá dentro. Então, assim, eu acho que foi um pouco de ansiedade, uma questão de vamos tentar resolver pelos grupos, mas não pensou na questão de distribuição, se tinha possível para todo mundo ou não. A questão da distribuição das vacinas por estado, se dá para distribuir uma para um estado, outra para outro, para tentar padronizar a questão de segunda dose, como que seria feito, seria uma opção bacana, eu acho que seria viável, mas dependemos dos laboratórios e dependemos dos insumos que são internacionais, principalmente da China, que a gente ainda tem um impasse político com a China. Então, a gente sempre tem aquela dificuldade. Será que vai chegar a vacina? Será que não vai? Então, acabou se tornando inviável para a gente conseguir vacinar o maior número possível, principalmente dos grupos prioritários, acabou misturando as vacinas. A ciência no Brasil tem sido muito atacada, em dois sentidos, de não se acreditar nela e de não se estimular a ciência. Será que o Brasil não vai aprender a lição de investir em ciência? O que a população precisa fazer para que essa situação se reverta, né, e que tenha mais investimentos nessa área? Difícil essa sua pergunta, hein? Assim, a própria população é contra, né? Então, a gente parte do princípio de população se conscientizar primeiro, procurar, talvez, buscar um pouco mais as fontes, e não só as fontes da minha voz, da minha cabeça, e o WhatsApp do tio, porque é por onde eles têm tirado muita informação, eles precisam criar esse hábito de pesquisar um pouco. Porque ao pesquisar, eles vão começar a perceber que precisa dos pesquisadores, precisa da ciência, que para chegar na vacina, alguém teve que fazer, né? Alguém teve que pesquisar, testar, para chegar onde a gente tem. Então, assim, é uma das coisas que a gente tem passado muita dificuldade agora nessa fase de vacinação. Eu que estou trabalhando na vacinação, a gente tem o tempo todo câmeras filmando a gente e pessoas julgando se a gente fez certo ou se a gente fez errado. Todo mundo sabe tudo. Então, assim, com essas referências que estão rolando, Instagram, WhatsApp, tudo, eles acreditam ser os donos da verdade e não querem buscar. Enquanto que a gente vê que ao buscar no próprio Google, não precisa entrar num site específico de pesquisa, o próprio Google, ele já traz algumas bases de dados importantes. Claro que a gente não vai entrar naqueles sites, né, de medicina meia boca, que vocês já devem até ter se deparado com eles. Mas existem sites importantes, o próprio site do Ministério da Saúde, ele traz informação, o site do Butantan traz muita informação, e as pessoas não buscam, elas preferem aquela informação que já foi detalhada, que às vezes está errada. Às vezes você me passa uma informação errada, eu te ouço, já mudo o que você me passou, passo para o Anderson uma outra coisa já alterada, como uma coisa que realmente foi comprovada, e aí vai seguindo. Então, eu acho que falta acordar um pouquinho para isso. Valorizar e buscar. O famoso telefone sem fio. E continuando, quais são os problemas futuros que o Brasil pode enfrentar por falta de vacinas e pensando a longo prazo, né? Quais podem ser as consequências futuras por essa falta de vacinação? Olha, gente, eu acho que a gente já entra nesse contexto da questão que vocês já me fizeram sobre sofrer um certo preconceito e não poder entrar nas outras regiões do mundo, né? Eu acho que a economia acaba sendo afetada. Enquanto tem gente preocupada com a economia ser afetada por ficar fechada 10 dias, 15 dias, ela pode ser afetada de uma forma muito maior quando a gente não conseguir importar e exportar produtos. Porque ninguém vai querer nem mandar e nem receber nosso. E aí a gente tem também a questão, muita gente estuda fora, trabalha fora, e vão ser coisas que vão se acumulando e vão realmente trazer um prejuízo para a gente, que eu acredito que possa ser muito importante.
mas temos a fé de ter alguma questão aí de influência. A Organização Mundial da Saúde já tem pensado em acabar se envolvendo para tentar resolver, porque é muito difícil. O Brasil é um país muito grande, é um país de alta exportação. Então, a gente ficar nessa condição que a gente está, não só traz prejuízo para nós, mas também traz prejuízo para os outros que, às vezes, dependem um pouquinho da economia daqui. Então, eu acho que tem que se pensar um pouco mais amplo, não ficar pensando em economia agora, em mercado fechado agora, em comércio nesse momento. Porque se a gente conseguisse fechar um pouquinho, uns 20, 30 dias, talvez a gente conseguia resolver uma situação que a gente já está levando há um ano, né? A primeira parte fica por aqui. Obrigado. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, comentar, compartilhar. Contamos com vocês, galera.